O que aconteceu em relação ao concurso da CGU nos últimos dias? Muita coisa está rolando e nos últimos dias a gente teve uma série de revelações e hoje eu vou te explicar exatamente o que cada uma delas significa. Vem comigo! Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo qualquer pessoa a se preparar para o concurso dos seus sonhos em menos de um ano, estudando apenas 3 horas por dia. Sim, isso é possível e aqui eu te mostro como. E se você está estudando para o concurso da Controladoria Geral da União, o órgão em que eu tenho orgulho de trabalhar há quase 9 anos, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar o que aconteceu nos últimos dias, porque o concurso da CGU está andando a uma velocidade elevadíssima e isso nos leva a tomar um certo cuidado para acompanhar o trem do hype e não se perder no meio de tantas informações. Hoje eu vou te explicar exatamente o que está rolando. A primeira coisa importante que aconteceu nos últimos dias foi, depois da publicação da autorização para o edital da CGU, ou seja, quando o Ministério da Economia disse que a CGU estava autorizada a publicar um edital, eu vim aqui e te falei que a CGU tinha 6 meses para publicar esse edital. Só que houve uma mudança importante em relação a isso. Continuam sendo 6 meses, né? Agora já faz pouco mais de um mês que saiu a autorização, tá? Então a gente tem 5 meses até o edital ser publicado, o que nos dá a perspectiva de publicação até janeiro de 2022, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 30 de agosto, então a gente tem até janeiro para o edital ser publicado oficialmente. Mas algumas coisas aconteceram em relação a esse cronograma. A primeira coisa relevante que aconteceu foi quando as provas acontecerão. Edital da CGU pode ser publicado até janeiro, beleza. Só que saiu uma portaria do Ministério da Economia autorizando a redução do prazo entre o edital e a prova. Hoje, se o edital da CGU saísse hoje, a prova poderia acontecer daqui a 60 dias. Então, se saiu essa autorização, é porque a CGU pediu. Se a CGU pediu, é porque existe pressa para realizar as provas. Então, a nossa perspectiva é de que essas provas sejam realizadas 60 dias depois da publicação do edital. E quando vai ser isso, então, professor e tal? Aí entram os acontecimentos dos últimos dias, porque, além da publicação dessa portaria, o ministro da CGU esteve no Twitter respondendo perguntas de seguidores sobre o concurso. Ele respondeu várias perguntas, e uma delas foi sobre quando as provas vão ser realizadas. Ora, o ministro já tinha falado há algum tempo atrás que a pretensão da CGU era nomear os novos servidores no mês de maio de 2022. Para que esses servidores sejam nomeados em maio, a gente tem que ter um curso de formação de 30 dias, que deve ser realizado antes da nomeação. Então, o curso de formação teria que ser no máximo em abril. Para o curso de formação ser em abril, o resultado do concurso tem que sair mais tardar em março. Em março já fica meio complicado, né? De sair o resultado, já convocar para o curso de formação e o curso de formação já acontecer no mês seguinte. Imagina, né? Um monte de gente, se o curso for presencial, claro, mas um monte de gente indo para Brasília, tal, vendo hospedagem, não sei o que, para ficar lá durante esse tempo todo, enfim. Tem que ter um tempinho aí. E para o resultado do concurso sair em março, as provas têm que ser em janeiro. Então, essa é a minha aposta. Edital em novembro e provas em janeiro, já que tem que ter 60 dias entre uma coisa e a outra, para manter a promessa de nomear os servidores em maio. Aí foram perguntar para o ministro quando as provas vão ocorrer. Aí o que é que ele disse? No máximo em janeiro ou fevereiro de 2022. Então, está batendo com a minha expectativa em relação ao que ele já tinha falado antes sobre o mês de maio. Então, qual é o cronograma previsto agora para o concurso da CGU? Edital em novembro, mais tardar dezembro, provas em janeiro ou fevereiro de 2022. Esse é o cronograma com o qual você deve trabalhar agora para se preparar para o concurso da gloriosa Controladoria Geral da União. Dificilmente a prova vai acontecer depois desse período. Beleza. Essa foi a primeira informação, né, dos acontecimentos dos últimos dias. Já é uma bomba, né? Já é um negócio que, né, já deixa a gente meio preocupado e tal. Mas tem um segundo ponto que responde também a uma pergunta feita várias vezes para mim nas redes sociais, inclusive estou nas outras redes sociais também. Se você ainda não me segue, eu estou lá sempre como @Prof. Paulo Guimarães, tá? Você me encontra onde você quiser. A pergunta é, professor, onde as provas serão realizadas?
Vai ter prova em todas as capitais? Vai ser só em Brasília? Como é que vai rolar esse negócio? Em relação a isso, o ministro respondeu muito claramente. Perguntaram para ele onde as provas serão realizadas e ele respondeu de forma simples e direta: onde houver vaga. É isso. As provas são realizadas onde houver vaga. No concurso 2012 foi dessa forma também. E aí você vai virar para mim e perguntar: beleza, professor, e onde é que vai ter vaga? Afinal de contas, né? Enfim. E o ministro também respondeu sobre isso, especialmente em relação aos estados do norte. Ele disse: haverá vagas em todos os estados da região norte, tá? Todos os estados da região norte vão ter vaga. E fora esses estados do norte do país, onde é que mais vai ter vaga? Em Brasília, com certeza. Aí, de vez em quando, vem alguém e pergunta: só vai ter vaga em São Paulo? Vai ter no Rio de Janeiro? Vai ter em Recife? Vai ter em Fortaleza? Vai ter em Porto Alegre e tal? E a resposta é: não, não vai ter. Não vai ter. E por que que isso acontece? Isso é a coisa mais simples do mundo de entender. Tá? Por que que isso acontece? Porque existem servidores antigos da casa querendo ir para essas localidades e ainda não conseguiram. Simples assim. Então, como é que você vai nomear novos servidores para ir para as regionais se tem gente antiga querendo ir? Não pode. Você tem que primeiro fazer uma remoção interna, levar esses servidores para onde eles querem, de acordo com a quantidade de vagas oferecidas em cada uma dessas regionais, e depois você oferece as vagas que restam para os novos servidores que vão entrar, né, se tudo der certo, em maio de 2022. Então, por causa disso, é que eu posso afirmar com um razoável grau de certeza que a gente só vai ter vaga nos estados do norte do país e em Brasília, que são os locais mais difíceis de prover. Tem gente que brinca, né? Ninguém quer ir para o norte, não sei o quê. Não é isso, gente. Não é isso. É que são estados menos populosos. Né? Tem menos gente que vem de lá. Porque esse negócio de praça levanta muitas emoções assim das pessoas. Mas, na verdade, a equação é muito simples. Não é que tem muita gente querendo morar em Fortaleza porque Fortaleza é um lugar maravilhoso para se morar e todo mundo quer ficar perto da praia. Não é. Raramente, pessoas que não são de lá vão morar lá. Né? É porque em Fortaleza tem muita gente que estuda para concurso e passa em concurso, depois quer voltar para casa. Recife é a mesma coisa. Tem Florianópolis. Florianópolis é sempre uma praça muito concorrida. Mas é por quê? Porque é uma praça pequena, né? É uma cidade pequena, então é uma regional pequena, tem poucos servidores, e o pessoal que é de lá ou é de algum lugar mais próximo, aí tem o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul também, que tenta ir para ficar mais próximo da família, para poder viajar de carro, aquela coisa toda, e as pessoas querem ir para lá, para essas localidades. Então, não é que o norte é ruim. Tá? Não é que o norte é ruim. Não sei se você tem conhecimento da região norte do país, né? Eu já estive em Belém, já estive em Manaus, são cidades fantásticas. Não tem nada de diferente de lá em relação a Recife, por exemplo. São cidades culinária maravilhosas, cidades bonitas, cidades caóticas e complicadas de morar, assim como Recife, onde eu moro. E por que é que eu moro em Recife, já que é uma cidade complicada e caótica? Porque minha família mora aqui. Porque os amigos da gente, porque a nossa vida gira em torno aqui dessa cidade, dessas pessoas, a gente quer estar próximo delas. Então, é isso. Vai ter vaga em outro lugar, que não seja no norte ou em Brasília? Não vai. Tá? Não trabalhe com essa possibilidade, não se iluda, não minta para você mesmo em relação a isso, porque não vai rolar. Beleza. Dito isso, você vai me perguntar: professor, demora para eu conseguir minha remoção para esses locais? Né, se eu quiser, professor, eu posso com trabalho remoto e morar em outra localidade? Olha, nada é assim certo, nada é garantido. Eu vejo como uma tendência que pessoas morem em outras praças, trabalhando remotamente, mas hoje não é assim, né? Liberou geral, não. Tá? Não é desse jeito. Beleza, eu trabalho remoto, agora eu vou morar onde eu quiser. Não, não é assim que funciona. Você precisa ter uma autorização específica de uma instância da CGU e você precisa ter uma justificativa para morar em outra localidade. Não é simplesmente, eu quero sair de Brasília porque Brasília é muito caro, eu quero morar perto da minha família. Não é assim que funciona. Então, quem é que tem ido morar em outras localidades? São pessoas que têm, por exemplo, questões de saúde envolvidas na família. Então, tem pessoas que cuidam de pais idosos, de outros familiares. Tem pessoas que têm filhos, que têm necessidades especiais. Então, o contato com a família, a proximidade da família vai ser importante para isso, para a integração e até para ajudar no dia a dia mesmo da família, né, com essas crianças. Né? Então, tem essas questões que estão envolvidas e outras também, claro. Não existe uma lista de justificativas possíveis, mas existe um processo pelo qual você vai ter que passar para poder ter autorização para morar numa praça diferente daquela da sua lotação, tá? Não é assim, banda voa, não é doideira. E remoção demora para conseguir, a depender da praça. Se você quiser ir para o norte do país, você consegue rápido. Mas se você quiser ir para praças muito concorridas, vai demorar alguns anos. E tem gente que está na CGU há 10 anos e não conseguiu ainda.
Então, é desse jeito que funciona. Não se iluda. E se você resolver se mudar para trabalhar na CGU, por favor, se mude mesmo. Vá morar lá no lugar e fique tranquilo com a possibilidade de morar lá por vários anos até você conseguir remoção para o local onde você deseja morar, onde você deseja passar a sua velhice, ou seja lá o que. Beleza? Então esse foi o segundo acontecimento importante, que é a discussão sobre os locais de prova. E o terceiro, e talvez mais difícil de explicar, mas eu vou explicar para você com calma, tá? Foi esse aqui. Ó, a pergunta vai ser essa aqui, ó. Professor, quais são as áreas que vão ser contempladas no edital? E essa pergunta foi feita para o ministro. E o ministro deu essa resposta que você está vendo aqui, né? O ministro disse que a gente vai ter áreas de auditoria e fiscalização, contabilidade e finanças, direito e tecnologia da informação. E aí as pessoas começaram a ficar nervosas. Né? Professor, cadê a auditoria geral? Professor, cadê a auditoria de infraestrutura? Cadê a prevenção e ouvidoria? Cadê a correição? Não sei o quê. E agora, e agora, e agora? Calma. Respira. Tá? Se você estiver muito nervoso com esse negócio, pausa o vídeo, faça um exercício de meditação e volte aqui comigo, que eu vou explicar para você. Não houve mudanças em relação às áreas da casa. As áreas da casa continuam a mesma. Quando eu digo área, eu estou falando das secretarias da CGU. A CGU tem 5 secretarias, tá? Ela tem a Secretaria Federal de Controle Interno, tem a Secretaria de Combate à Corrupção, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, tem a Corregedoria Geral da União e tem a Ouvidoria Geral da União. Essas são as 5 áreas da CGU. Eu vou chamar, a partir de agora, essas áreas de secretarias, que é o que elas são, tá? Então, a CGU é dividida, ela é organizada em 5 secretarias finalísticas, que são essas 5 que eu acabei de explicar. Acontece que, até agora, as áreas do edital, as áreas de conhecimento cobradas dos candidatos correspondiam a essas secretarias. Com algumas poucas exceções, né? Em 2012 a gente teve, por exemplo, a área administrativa, a área de comunicação social, que são áreas meio da CGU, mas era assim, ó. Ah, beleza, tem área de comunicação, ok. O cara que passou vai trabalhar onde? Na assessoria de comunicação. Ah, tem área administrativa, o cara que passou vai trabalhar onde? Na área administrativa. Né? Então, passou na auditoria geral, vai trabalhar onde? Na SFC. Passou na prevenção e ouvidoria, vai trabalhar onde? Ou na Secretaria de Transparência e Prevenção, ou na Ouvidoria Geral da União. Então, era desse jeito que funcionava a organização das áreas do edital. Né? Você fazia uma área de acordo com a secretaria finalística da casa. E agora não, vai ser diferente. O ministro deixou isso bem claro. A gente não vai ter vagas específicas, por exemplo, para correição, para auditoria de infraestrutura, para prevenção e ouvidoria. Isso não vai acontecer. As áreas vão ser essas que ele divulgou, ou seja, auditoria e fiscalização, contabilidade e finanças, direito e tecnologia da informação. Vão ser essas 4 áreas. E aí vem professor, será que juntou uma na outra, não sei o que? Não é exatamente isso. Tá? Não é exatamente juntar uma na outra. Claro, auditoria e fiscalização, acredito eu, vai ser uma coisa parecida com o que era a auditoria geral. Não acho que vai ser muito diferente, não. Então, para quem pretendia fazer essa área, você, tá bom, pode ficar tranquilo, tá? O coração pode se acalmar, então vai dar tudo certo. Agora, para quem pretendia fazer prevenção e ouvidoria ou correição, né, principalmente essas duas, né, a gente vai ter uma mudança importante aqui. Por quê? Você não tem mais um edital estabelecendo em que área você vai trabalhar. Então, provavelmente, a parte específica das matérias cobradas vai mudar radicalmente. Tá, radicalmente, talvez não, mas vai mudar bastante, principalmente para essas áreas, né, de correição e de prevenção e ouvidoria. Então, eu acredito que talvez grande parte desse edital, da parte específica, não se repita, né, em 2021. A gente tenha um novo edital com novas matérias sendo cobradas e matérias que sejam abrangentes em relação ao trabalho dessas diferentes secretarias da casa. Tem concurso que já faz desse jeito? Tem. Né? Deixa eu te dar um exemplo aqui que talvez seja o melhor para você compreender como isso funciona. O concurso do Banco Central. Sempre foi assim, sempre não, né? Mas já há vários concursos eles fazem desse jeito. O Banco Central, ele, diferentemente da CGU, ele não tem secretarias, ele tem departamentos. Os departamentos são bem menores. Então, ele tem, sei lá, uns 30 departamentos. Acho que é algo nessa monta aí, uns 30 departamentos. Então, não vai ter 30 áreas do concurso. Não tem como você administrar um edital com 30 áreas diferentes, é muito complicado. Então, o que é que eles fazem? Eles reúnem competências interessantes em poucas áreas e eles não têm nem nome. A área não tem nem nome. Na verdade, no edital 2013 teve nome.
Então, se você está vendo aí as áreas, são 6 áreas, né, do concurso do Banco Central de 2013. Né? Tiveram esses nomes aqui, mas você vai ver que essas áreas não correspondem exatamente às áreas da casa. Ela não é assim, essa área é para trabalhar naquele departamento, essa área é para trabalhar naquele outro departamento. Não é assim que funciona. Você tem as áreas que estão previstas ali, e os departamentos é que vão requisitar, né, a área de gestão de pessoas, ou a quem toma essa decisão, que recebam servidores que fizeram aquela área do concurso. Então, o departamento é que vai lá pedir. Ele vai lá e diz, olha, essa área aqui, né, que cobre esses conhecimentos, é mais interessante para mim. E tem casos lá, inclusive, em que um departamento ele vai pedir servidores de áreas diferentes. Ele diz, olha, eu vou ter direito, de acordo com a divisão feita, né, e tal, com as negociações, a 5 servidores. Eu quero 3 dessa área e 2 dessa outra. E beleza. Claro, tudo isso depende de negociação, tudo isso vai ser feito mediante as negociações internas e tal, mas é uma lógica diferente da divisão de áreas que a CGU fazia até então. Então teremos, pela fala do ministro, teremos 4 áreas diferentes, né, e dessas 4 áreas, eu acho que 2 vêm mais ou menos carimbadas, né, que é auditoria e fiscalização e TI. E aí depois a gente tem contabilidade e finanças e a gente tem direito. Então, né, quem fizer essas áreas não vai saber exatamente onde vai trabalhar dentro da casa, mas vai trabalhar em algum lugar em que essa competência seja requerida, né, em que ela seja considerada interessante e importante para o desenvolvimento dos trabalhos daquela área. E eu quero lembrar para você também uma coisa importante sobre o concurso da CGU, que existem diferenças na porta de entrada, mas depois que você entra, todo mundo é auditor. Ninguém nem sabe para qual área você prestou o concurso, tá? Ninguém sabe mesmo, é um negócio que não é assunto, não. Então você vai fazer concurso e você vai prestar na área do direito, beleza, mas uma vez que você entre lá e comece a trabalhar, seja na Corregedoria Geral, seja na Ouvidoria Geral, seja na Secretaria de Transparência, onde for, você é auditor federal de finanças e controle. Você pode desenvolver qualquer atividade que seja específica do cargo de auditor. Seja na fiscalização, seja na correição, seja na ouvidoria, seja onde for. Isso não faz diferença. E algumas pessoas ficam com essa dúvida, né? Dizem, professor, eu posso prestar o concurso para a área de direito e depois ir trabalhar na fiscalização? Perfeitamente, nada te impede. Agora, lembre-se que o seu poder de escolha, ele é inversamente proporcional ao tempo de casa que você tem e ao quanto você já entregou em termos de resultado do seu trabalho. Então, é porque tem gente que acha que passar no concurso é uma credencial extrema de competência. E não é. Passar no concurso é só o começo. Você entra no lugar que todo mundo passou. Inclusive, há muito mais tempo do que você. Então, o que é a sua credencial de qualidade é o que você entrega, é o que você desenvolve, é o que você está fazendo. E não simplesmente ter passado numa prova, tá bom? Se você entra na Corregedoria Geral, por exemplo, quer mudar de área, quer ir para a ouvidoria, você vai, conversa, explica ao chefe, negocia e tal, e as pessoas mudam de área. Isso acontece com frequência. Né? Não é uma coisa que é só você pedir tchau, né? Mas você vai lá, explica as suas razões e faz uma permuta com outra pessoa que quer mudar. Nessa fase, né, antes do concurso, sempre tem as pesquisas para saber as intenções de movimentação dos servidores. Então você pode ir lá no sistema e colocar, eu trabalho hoje na fiscalização, mas eu quero ir para a transparência, mas eu tenho interesse em ir para a regional, eu quero fazer outra coisa e tal. E beleza, as coisas funcionam desse jeito lá na CGU e funcionam muito bem. Uma vez que você entre, você é auditor e acabou. Tá? Não tem mais essa diferenciação de acordo com a área do concurso que você fez ou com o que você deixou de fazer. Eu vou aproveitar aqui, né, algumas pessoas têm me perguntado sobre ambiente de trabalho, sobre a qualidade, como é e tal, e eu quero deixar muito claro aqui, né, prestar para você o meu depoimento, o meu testemunho do quanto a CGU cresceu e evoluiu nesses últimos anos em relação a isso. Quando eu entrei na CGU, existia um receio muito grande em relação, principalmente à estrutura física, porque a CGU funciona em Brasília, uma parte dela, a maior parte dela, num prédio muito antigo, que é o Bloco A, né, lá do setor de autarquias sul, né, o edifício Darcy Ribeiro. Realmente é um prédio muito antigo, a estrutura do prédio em geral não é uma estrutura boa, né, mas a CGU já fez várias reformas e melhorias lá e tal, e isso melhorou com o tempo. Quando eu cheguei lá para trabalhar
a máquina que me deram, o computador que me deram não era bom, era um computador muito antigo, muito lento, não tinha pacote Office e tal, e várias coisas, isso acabou. Hoje a estrutura é fantástica, você não tem do que reclamar em termos de equipamento, de possibilidades lá. Continua ainda no prédio antigo, mas né, eu tenho a esperança de que em breve se mudem lá, né, apesar de hoje grande parte, a imensa maioria do quadro está trabalhando remotamente. Mas esse também foi um passo importante que a CGU deu, de acabar com o trabalho presencial tradicional. Hoje não existe mais aquele trabalho tradicional de bater ponto, isso não existe. Ah, professor, e se eu for trabalhar presencialmente, não tem ponto não? Não, não tem ponto. Você trabalha presencialmente na mesma sistemática de quem trabalha remoto. Medição de resultados, entregas, prazos, né? Essa é a lógica. Não existe mais a lógica de horário de trabalho. Não tem mais trabalho das 8 às 5, com uma hora de almoço. Isso não existe. E mesmo para quem trabalha presencial, é desse jeito hoje. Tá? Não tem mais ponto, não tem mais esse sistema antigo, isso não existe mais, a CGU já acabou com isso. Então o programa de gestão de demandas, que é justamente essa gestão do trabalho remoto, né, e hoje do trabalho presencial também, ele foi se expandindo ao longo do tempo, e hoje a CGU tem sistemas fantásticos para fazer esse controle, né, a gente tem os sistemas de comunicação também sensacionais, você pode fazer reunião usando a plataforma da Microsoft, você tem, enfim, tem um monte de coisa legal, né, que a gente tem em termos de tecnologia para poder trabalhar remotamente com qualidade, e o clima de trabalho lá, claro que varia de um lugar para o outro, né? Enfim, né? A gente tem pessoas e pessoas são complexas, mas eu não tenho queixas. Tá? Eu não tenho queixas, eu nunca passei por nenhuma dificuldade, né? Claro, já houve conflitos aqui ou ali, você entra, se engaja num debate, você discute e tal, às vezes fica chateado com alguma coisa, mas nada relevante, nada importante, nada que tenha me feito pensar em sair de lá e trabalhar em outro lugar, enfim, nada nesse sentido. Seja um excelente lugar para se trabalhar, hoje um dos melhores da administração pública, com uma das vertentes mais modernas da gestão pública, da gestão de pessoas, das possibilidades. E tudo isso foi construído nos últimos anos com muita qualidade, assim, né? Um trabalho muito bem feito, de verdade. Eu tiro o chapéu para a área administrativa lá da CGU e pelo que eles fizeram nesses últimos tempos. Se você tiver perguntas sobre o que aconteceu nos últimos dias em relação ao concurso da CGU, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu estou sempre à sua disposição. Se pá, me segue lá nas outras redes sociais também. Eu estou lá sempre respondendo direct, tem caixinha de perguntas nos stories, tem tudo sempre. E lembre-se, você é um ser humano incrível, você pode estudar para o concurso que você quiser e você é capaz de se preparar para esse concurso em menos de um ano, estudando apenas 3 horas por dia. Se você quiser saber como, me acompanhe aqui neste canal. Só para encerrar esse vídeo, eu quero te convidar a aplicar para a minha mentoria individual para a CGU. Eu estou abrindo novas vagas da mentoria individual, mas eu não aceito qualquer pessoa. E assim, gente, eu preciso deixar isso muito claro, tá? Eu realmente não aceito qualquer pessoa na mentoria, já teve gente querendo e eu disse que não, porque eu só aceito gente que está comprometida, gente que quer estudar de verdade, porque eu quero resultados, eu quero mentorados aprovados, e não simplesmente pessoas que pagam e depois esquecem do que estão fazendo. Então, se você quer aplicar para a minha mentoria individual, eu vou ter vagas abertas por alguns dias, depois eu vou encerrar, e quem entrar nessa mentoria individual para a CGU vai também poder participar da mentoria em grupo pós-edital, tá? A gente vai junto até o dia da prova. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar lá e fazer a sua aplicação e a minha equipe vai entrar em contato com você. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.